Oi, pessoal, eu sou a Mirella, nutricionista, e hoje eu estou aqui com a Marcela, psicóloga, no nosso projeto do programa Alimente, nosso podcast. Hoje é o nosso quarto episódio. Vamos falar da importância do vínculo e das relações sociais para a saúde física e mental. A gente tem uma convidada muito especial para nos ajudar nessa missão, porque é um tema bem complexo, mas super importante, que é a Verlene, psicóloga também. Eu vou deixar a Verlene se apresentar e depois eu volto aqui para começar esse bate-papo de hoje. E é um tema maravilhoso para uma conversa, né? Um diálogo. Eu me chamo Verlene, sou psicóloga, atuo há mais de 10 anos com psicologia clínica, especificamente com comportamento alimentar, e nos últimos anos tenho dedicado os meus estudos a práticas de compaixão, de mindfulness, né? Então acho que vai ser bem agregador para essa nossa conversa, esse podcast de hoje. Quer falar alguma coisa, Marcelinha? Com Se certeza. apresente aí também. Vai que tem alguém que nunca viu, né? A gente na frente. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje no nosso quarto episódio do nosso programa Alimente. Como a gente já vem falando em outros episódios, o nosso objetivo é contemplar os pilares da medicina do estilo de vida para ajudar de uma forma bem prática a tornar algo mais acessível para vocês melhorarem a saúde mental e a saúde física de vocês aí no dia a dia. Então, eu sou psicóloga, a Mirella é nutricionista e a gente está aqui nessa missão de fazer com que vocês consigam ter mais qualidade de vida e ter escolhas melhores todos os dias, né? E aí, durante o episódio de hoje, falando sobre relações, o mais importante é a gente entender que o homem, ele não se desenvolve sozinho, né? E tem muitos estudos que trazem que as consequências da solidão, ela pode ser tão ruim quanto as consequências de pessoas que vivem no tabagismo ou que têm obesidade crônica, né? Sim. Então é importante que a gente tenha um pouco de atenção a isso, porque o vínculo não é uma questão da gente ter luxo, não necessariamente é uma escolha, na verdade é uma necessidade para a nossa saúde física e nossa saúde emocional, para a gente poder ter qualidade de vida e ter essa felicidade a longo prazo, né? Eu acho que a gente pode começar, Marcelinha e Verlene, lembrando que o ser humano, ele, ele é um ser social, né? E que o vínculo afeta diretamente o afeto, impacta diretamente na forma como a gente se alimenta. É só a gente lembrar de quando somos bebês e que a amamentação, que é o alimento ali daquela fase, ela está intimamente ligada ao afeto. E isso acompanha a vida adulta. Então, como a Marcela falou, desde que a gente nasce, a gente é dependente de relações, de cuidado e de afeto. E isso vai, a forma como isso vai se desenvolver, né, vão ter impactos negativos ou positivos na forma como a gente também se relaciona com a comida. Então, por exemplo, relações seguras, né, ela vai favorecer um ambiente de maior tranquilidade, de maior estabilidade emocional, de menos estresse, né? Então, assim, isso também já tem estudos mostrando que reduz episódios de compulsão alimentar, de restrição alimentar também, e do nível de ansiedade envolvido na forma como você se comporta quando você se alimenta. Ainda falando sobre vínculo e a forma como a gente se alimenta, hoje a gente, todo mundo deve já ter lido em algum momento a questão que é bem da vida moderna, dos dias atuais, de uso de telas. O uso de telas eu vou trazer para a hora da refeição. Eu sei que está sendo toda hora, mas a gente sempre fala que a hora da refeição não é um momento. Antes era quando era TV. Não sei se vocês lembram, né? Mas sempre houve esse tipo de cuidado, de orientação, de psicólogos, de nutricionistas, de médicos. Não deixe seu filho comer assistindo TV. Então, hoje a gente está tendo o problema do celular, né, dos tablets. Acho que a TV perdeu um pouco de espaço. Porque eles estão começando cada vez mais precoce o uso de tela. Então, eu levando para essa questão, né, como é importante, pelo menos no momento da refeição, essa relação com familiares, né, ou com parceiro, ou com parceira também,
interfere na forma como a Com gente se certeza. alimenta. E o celular, ele é móvel, né? Você consegue levar ele para todos os lugares, enquanto a televisão era um espaço onde a pessoa ia, sentava na frente da TV, no sofá, o celular ela consegue levar para todos os lugares. Então, você está comendo na mesa da cozinha, da sala, em todos os lugares, ela tá ali sozinha. Recentemente eu vi uma imagem que são pessoas todas sentadas no sofá, segurando o celular e dizendo, né, trazendo a realidade, que é o celular, ele aproximou pessoas que estão distantes, porque a gente consegue conversar com pessoas que estão em vários locais, mas distanciou pessoas que estão vivendo ali próximo de você, porque às vezes você está junto fisicamente, mas emocionalmente desconectado. Perfeito, Verlene. E dentro da tua perspectiva, Verlene, assim, da prática clínica, nesses 10 anos de experiência que tu tem, como é que tu observa, né, a importância dos vínculos sociais para o desenvolvimento do ser humano? Eu achei incrível esse tema, inclusive, novamente agradeço o convite, porque eu acho que ele pega no meu coração e toca no meu coração. De acordo com a terapia focada na compaixão, ela é uma teoria de base evolutiva. Então, a nossa espécie, ela só se desenvolveu porque a gente tem um aspecto grupal. Porque se a gente for pensar, nós somos fracos dentro de outras espécies animais. Mas a nossa habilidade de conexão, ela favorece essa fortaleza. Então, por isso que às vezes quando as pessoas elas entram muito em um aspecto muito competitivo, umas entre as outras, ou de isolamento, isso não é funcional e isso não é evolutivamente interessante para a nossa espécie, porque a nossa espécie, ela sobreviveu, ela se desenvolveu e ela se recriou, né, por conta da nossa possibilidade de vínculo e união. De conexão, né? Exatamente. E que leva a gente a pensar em rede de apoio, né? Sim. Porque a gente acaba se conectando, se relacionando e tem aí a questão da rede de apoio. E aí, quando o vínculo adoece, que eu acho que a gente está tendo muitos problemas hoje com a questão do vínculo, o comportamento alimentar, ele também adoece. Quer falar alguma coisa, Com Marcelo? certeza, amigo. Com certeza. Ainda pegando o deixa, inclusive, da amamentação que tu trouxe, e disso que a Verlene falou, quando um bebê nasce, né, que é uma fase assim muito delicada na vida de muitas famílias, a gente se fala muito sobre os cuidados físicos que tem que ter com aquele bebê, as necessidades físicas, para que ele possa Quase que conseguir. robóticas. Exatamente. Para que ele possa conseguir crescer saudável. E muitas vezes a gente esquece das próprias necessidades emocionais. Que para aquele bebê ele se desenvolver de uma forma saudável, psicologicamente, neurologicamente e fisicamente, inclusive, ele precisa de um cuidado consistente. E esse cuidado consistente que é feito por alguém, por um cuidador, quando ele apresenta, né, essa estabilidade no atendimento da necessidade daquele bebê, ele proporciona para ele a segurança, a previsibilidade. O que faz com que possivelmente aquele bebê ele tenha uma ideia e comece a construir uma ideia de que o mundo ele pode ser um mundo seguro e confiável. Quando acontece o inverso disso, né? Quando a gente tem negligência nesse cuidado, nesses primeiros momentos de vida, a gente observa muitas consequências negativas, inclusive o desenvolvimento de transtornos de personalidade mesmo, né? Coisas graves que a gente vê quando a pessoa é adulta, quando a pessoa é adolescente, quando a pessoa até mesmo é criança e quando a gente percebe essa negligência desde os primeiros dias de vida. Então, assim, é bem importante a gente ressaltar isso porque, ultimamente, em alguns contextos, a palavra dependência ela vem tendo uma conotação negativa, né? Isso. Que você não pode depender das pessoas. Sim. Mas a gente precisa ter um cuidado e um equilíbrio na forma como E enxergar o reforço isso. da autossuficiência, né? Isso, e o Também, reforço da autossuficiência. O que é importante, mas a gente precisa entender que é de uma forma equilibrada. Nós, seres humanos de base, precisamos dessa dependência. E às vezes em terapia a gente precisa trabalhar essa reestruturação cognitiva em alguns pacientes, porque eles chegam com reforço da vida inteira de que você deveria ser uma pessoa independente, mas se a gente for pensar de base, né, nós não somos independentes totalmente, né? A gente sempre depende de alguém para alguma coisa. E acho que esse principalmente foi um discurso que muitas mulheres ouviram em um determinado momento aí da sua vida, que precisavam ter essa independência, né, para se sobressair de alguma forma, mas às vezes pode ser que perca ali um pouquinho
o ponto do que é uma dependência, do que é uma autossuficiência e às vezes se torna até uma autocobrança exacerbada. Perfeito. Tem um autor na psicologia, que é o Balo, que fala sobre teoria do apego, que ele vem quebrar esses paradigmas. Ele vem trazer que não, nós somos seres dependentes e a gente precisa trabalhar essa aceitação e essa compreensão. Porque quando a gente não aceita isso e não compreende isso, pode ser que a gente vá para um outro polo que é viver em isolamento. Se a gente parte para comportamento alimentar, né, Mirella? Se a gente pensar que a gente precisa ali, quando está pensando em uma modificação de um plano alimentar, de uma mudança de hábito, de estilo de vida, dificilmente a pessoa vai conseguir fazer isso sozinha. E algumas pessoas tentam, né? Tentam com as dietas de todas as formas aí, mas com o acompanhamento nutricional e o apoio, né? Eu imagino que você deve ver isso muito no consultório, né? As relações saudáveis, né, elas oferecem escuta, acolhimento. Então, elas são fundamentais para a adesão de um plano alimentar. E o contrário também é verdadeiro. Então, a gente precisa dessas relações de apoio como ferramenta de mudança também. Né? No processo, a gente está aqui sempre trazendo para a questão da alimentação, né, do peso. Então, assim, tem estudos que mostram que intervenções com apoio social, família, amigos, né, tem maior eficácia na mudança de hábitos. A gente teve essa experiência, para quem não sabe, o Alimente começou sendo um grupo de apoio, faz muito tempo, não lembro também. Talvez quase 10 anos. A gente foi assim que nasceu. A gente tinha um grupo de apoio para pessoas que de alguma forma não se relacionavam bem com a comida, né? Já a origem de cada casa e das relações de afeto e vínculo, a gente já não vou lembrar e tal, de cada, né? Cada pessoa que participava, com certeza tinha sua história. Mas assim, foi assim que começou. E nesse grupo, né, que era presencial, a gente tinha as dinâmicas, a Marcela e outras psicólogas. E aí, hoje a gente tem o podcast, mas o alimento continua vivo, porque se tem uma coisa importante, né, nos processos de mudança com relação ao comportamento alimentar, essa questão aí de trabalhar o vínculo afeto da história, né? Tem alguns estudos que falam e que a probabilidade, a capacidade que a pessoa tem de mudar o comportamento alimentar, o estilo de vida dela, perpassa pelas crenças de alta eficácia, né? Quanto mais ela se sente capaz de mudar, de resolver problemas, de lidar com dificuldades, mais é possível, maior a probabilidade de ela conseguir mudar o comportamento alimentar e mudar o estilo de vida dela. E na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem a teoria, né, o conceito de crenças centrais, em que essas crenças centrais, elas são desenvolvidas lá quando a gente é bem pequenininho, né? No nosso ambiente, nosso primeiro ambiente de vida. A gente traz muita ideia de que é como se quando a gente nascesse, a gente é como se fosse uma pessoa em construção, que não tem ainda muita maturidade para dizer o que é certo, o que é errado. A gente acaba absorvendo muito o que a gente vê como verdade absoluta. Então, muitas vezes ali naquela relação com os primeiros cuidadores, é onde a pessoa ela vai conseguindo se enxergar e se vendo enquanto pessoa, enquanto pessoa que se relaciona com outras, pessoa que consegue coisas, pessoa que tá ali apta para alcançar um objetivo. Então, assim, a gente chama isso de coerência cognitiva. É como a pessoa organiza o mundo na cabeça dela, mas nem sempre é de uma forma completamente saudável, né? E saudável. Justamente porque depende desses vínculos primários, né? Pra gente poder conseguir ter é tão verdade isso esses que recursos. a gente vê até na vida adulta já. Eu, né, no meu consultório, aquelas questões, com certeza vocês já ouviram também, por exemplo, odeio tal alimento, tal preparação, porque eu era forçado a comer, porque eu era obrigado e eu odiava, e ou a minha mãe, ou meu pai, ou a minha babá obrigava. E aquilo acompanha até os dias de hoje, não importa a idade. Quantas mulheres a gente vê que sofre com o corpo porque cresceu sendo fazendo essa relação do seu valor com o seu corpo, né? Quantas crianças tiveram essa experiência de serem obrigadas a fazer dieta muito novas, a ter essa percepção, né, de que quão magras elas forem, melhor elas vão ser. Então, a gente percebe muito isso nas mulheres, né? Infelizmente.
E esse aspecto alimentar e de vínculo e social, se a gente for pensar uma criança que está aí em seu desenvolvimento, seus principais cuidadores e vínculos vão ser as principais referências para elas durante uma boa parte da vida, né? Principalmente na infância, no início da adolescência, já começa a mudar um pouquinho. Os Isso. vínculos sociais É. de escola, de amigos, eles vão começar a ter um papel significativo, e aí daí para frente, realmente, esse vínculo primário dos pais, tanto em aspectos de hábitos, como de alimentação, de relações em si, eles não vão ficar mais primários, né? Vão se tornar secundários e outros Isso. vínculos vão aparecendo, inclusive no comportamento alimentar. Tem uma frase que ficou muito conhecida, que é: você é a média das 5 pessoas com quem você convive, né? Ai, eu detesto. Essa acabou sendo uma frase muito utilizada e caiu. Muitas pessoas repetiram até que as pessoas É verdade. enjoaram, né? Mas se a gente for pensar cientificamente, isso tem um fundo de verdade. Não é uma média das 5 pessoas com quem você convive, e você vai lá tirar um parâmetro. Uhum. Mas o ambiente social que você convive, ele vai ser um Interfere, influenciador é. muito grande para os seus comportamentos e para os seus hábitos. Ele Então, vai as te dar pessoas com umas quem você se referências, relaciona. talvez para sempre, né? Exato. Eu acho que hoje, né, vocês aí como psicólogas, e para mim é muito desafiador, porque, como você falou, à medida que o ser humano vai se desenvolvendo e ele chega aí na adolescência, né, ele vai sofrendo influência de outras fatias, vamos dizer assim, né, da vida, que vão invadindo ali. Não é mais, como o vínculo com a mãe também não é mais o único, né, tem um momento que os amigos, né, outras fica até mais em evidência numa fase da Sim. vida. Mas hoje a gente tem um desafio muito grande das redes sociais. Sim. Quando a gente fala em referências, em comportamento alimentar, em ideal, sabe? De beleza, de corpo. Então, isso eu acho que está sendo uma coisa para todos os profissionais da área de saúde muito nova. Sim. Acho que ainda vai sair muita coisa, muito estudo, porque o que a gente está falando hoje aqui no podcast é o que a gente tem de referência de quando talvez isso não existia. Vocês concordam? Verdade. Quando isso não existia. Tudo que você citou aí não existia rede social. Então a gente ainda não faz nem ideia, talvez. E tudo muito rápido também, né? Assim, porque a evolução está sendo muito rápida. E eu acho que, assim, de uma forma muito descartável também, né? A gente não pode nem pensar em que tipo de... O que é que o que está aparecendo aí de relação? Tá tudo muito... São relações muito superficiais, né? A Isso. gente... É engraçado isso que tu tá trazendo, Mi, porque ao mesmo tempo que a gente precisa desse pertencimento, que é um fator de proteção psicológico, a gente se sentir pertencente. Então, ao mesmo tempo que a gente Exatamente. precisa desse pertencimento, dessa profundidade da relação para poder se desenvolver, muitas vezes a gente busca um lado muito superficial para poder provar o valor, para poder meio que se sentir alguém que tem atenção, que tem relações, que no caso, a partir das redes sociais, né? Muitas pessoas acabam associando de uma forma assim muito perigosa, inclusive, essa questão do se relacionar com pessoas para a atenção que eu tenho na rede social. Para ser validado, Para né, de ser alguma validado forma. de alguma forma. E isso pode ser perigoso a longo prazo, porque a curto prazo pode gerar a sensação momentânea de prazer, mas a longo prazo pode trazer muitos prejuízos, inclusive a solidão da forma mais negativa que é, justamente trazendo todas as consequências e prejuízos, né? Que inclusive pode desenvolver depressão ou outros transtornos também graves, tais como a depressão. Eu estive em um congresso semana passada, o BRAIN, é um grande congresso referente à saúde mental. E aí acho que 2 dilemas foram apontados em relação tanto à rede social como à inteligência artificial. O primeiro das redes sociais é que demonstra-se que é maléfico estar nas redes sociais por conta de tudo isso que vocês estão trazendo, né? Toda essa pressão, essa comparação, principalmente essa perspectiva de comparação. E a falta de Mas realidade, né? Também Isso. a falta de realidade. Mas também é maléfico sair das redes sociais porque acaba trazendo esse isolamento, né? Essa perspectiva de isolamento e de não pertencimento, como a Marcela estava falando. E um outro ponto também relacionado agora não à inteligência artificial,
mas não relacionada às redes sociais, mas à inteligência artificial, é que o uso da inteligência artificial como esse mecanismo para buscar ou um apoio, às vezes substituir até um terapeuta, ele pode causar mais isolamento e mais prejuízo na saúde mental, tendo em vista que você não vai procurar mais um terapeuta ou um amigo para se aconselhar ou para buscar um tratamento e vai buscar a inteligência artificial que não foi criada para esse fim, né? Causando ainda mais isolamento e mais prejuízos para a saúde mental. E se a gente parar para pensar, Verlene, isso que tu está trazendo, a gente pode associar o mesmo mecanismo, né, da compulsão alimentar, da compra, muitas vezes desregulada, porque traz sempre essa ideia, né, do prazer momentâneo a curto prazo, mas de consequências muito negativas a longo prazo. Então, a gente está cada dia reforçando essa ideia do prazer momentâneo. E aí a gente acaba não ensinando habilidades importantes para o longo da vida, que é a capacidade de saber se frustrar, a capacidade de saber se autorregular, que não seja só a partir de rede social, de comida, de compra, coisas assim que aumentam. Até a questão da criatividade, né? Isso. Tá ficando um pouco assim, difícil acessar a criatividade. Eu não sei se você... Pode... Os momentos de ócio, Isso. que é quando você desenvolve algumas habilidades. Às vezes, eu acho que até a coisa de, assim, eu acho que as mulheres sofrem um pouco mais dessa necessidade, por exemplo, estar sempre ocupada com alguma tarefa. E parece que a gente não se dá ao luxo de dizer que está realmente um tempo pra gente. Sim. Isso está sendo atropelado, assim. Com certeza. Né? Eu acho que tem muitos fatores, né, que eu acho que a tendência é só aumentar. Teve a pandemia que mudou a forma como a gente se relaciona. Depois da pandemia, né, vem agora essa questão, né, das inteligências artificiais. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa estar muito atento sobre a nossa própria vida, né? E é importante que todo mundo também esteja atento em relação às suas relações. Porque as relações, de fato, elas podem te impulsionar para algo que seja muito legal a longo prazo, porque relações saudáveis, elas impulsionam, né? Maior autocuidado, elas impulsionam mais saúde, elas impulsionam maior autoestima, maior pertencimento, reforça a identidade. Então, dependendo de como você lida com suas relações, você pode ter muitos benefícios a curto, médio e longo prazo. Mas o contrário também acontece, né? Então a gente precisa ter muito cuidado da forma como a gente tem se relacionado. E aí eu trago aqui pela nossa conversa com as tecnologias e com as pessoas que estão à nossa volta, né? Porque muitas vezes, até pela quantidade de tempo que a gente passa na rede social, a nossa tolerância pode baixar para se relacionar com pessoas de verdade. Eu acho que todo mundo, depois da pandemia, sentiu um pouco isso. Ficou tanto tempo enclausurado dentro de casa que, ao sair pela primeira vez e ter muitos estímulos ali, você fica um pouco meio que perdido, né? Sem conseguir, de fato, como se você perde por um tempo a habilidade, né? Para poder filtrar as informações e se relacionar de uma forma mais espontânea, Exatamente. Né? E acho que um outro ponto, Marcela, que você traz e que é muito importante a gente falar às vezes a gente busca relacionamentos que sejam saudáveis, que nos impulsionem, mas a gente tem uma dificuldade de finalizar vínculos que não nos promovem saúde mental. E esse é um desafio também, essa finalização de vínculo, quer seja por uma pessoa que você está seguindo nas redes sociais, que não está te alimentando com coisas boas, muito importante falar ou às vezes até um familiar seu que também não te agrega. É raro, né? Isso. Mas que tá ali no seu vínculo de convivência, né? Eu vim de uma família muito agregadora, muito unida, e isso foi muito importante para mim. Quando eu comecei a atuação na psicologia clínica, eu comecei a ver um universo que não era assim, não era a representação do meu lar. Exato. E eu comecei a ver que, às vezes, o distanciamento de vínculos próximos para os meus pacientes é muito mais importante para a saúde mental deles do que, às vezes, se aproximar de vínculos que estão sendo ali prejudiciais para a saúde. Então, é um vínculo que não faz sentido ter uma proximidade, tendo em vista que não tem ganhos essa proximidade, que não é funcional, como a gente chama na terapia cognitivo-comportamental. Mas é uma dificuldade para muitas pessoas finalizar ou distanciar certos vínculos, por mais que sejam adoecedores.
E é legal tu trazer isso, Verlene, porque a gente traz a reflexão de que relacionamento abusivo não é só par romântico, né? E eu acho que também a gente pode ampliar essa ideia para hábitos nocivos. Porque às vezes a forma como a gente se relaciona com as pessoas, com coisas que nos prejudicam, também vai em quem de fato a gente segue na rede social, em quem a pessoa nem sabe que a gente existe, mas a gente tá ali se alimentando da vida daquela pessoa. Se alimentando. Se alimentando da vida né? daquela pessoa. Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter para observar. O grande problema que eu vejo no consultório é que, de fato, as pessoas não sabem diferenciar o que é saudável e o que não é saudável. E muitas vezes por medo de desagradar o outro. A gente aprende muito a ter cuidado com o que o outro vai pensar. Mas a gente não para pensar no que te faz bem, no que é prioridade para você. E isso muitas vezes acaba prejudicando muita gente de tomar decisões nesse momento. E aí estende-se, né, relacionamentos abusivos em vários contextos, no trabalho, na amizade, no namoro. Tu falou de uma coisa aí do desagradar, que é um comportamento, uma forma de pensar, um comportamento muito comum no processo de emagrecimento, né? Que é uma coisa mais da minha prática, vocês como psicólogos, eu como Nutri, né? Eu como Nutri, assim, eu tenho muito esse papel da escuta, né? Do acolhimento, na questão da mudança de comportamento. Mas é muito comum em ambientes familiares ou de amigos, por exemplo, a pessoa que está num processo de emagrecimento, que a gente sabe que é desafiador, porque é comportamento que precisa ser mudado, e a gente já falou de várias coisas que estão, né, aí que cruzam aí com esse assunto, com essas questões, mas é aquela coisa de você fala que tá em dieta, ou você fala que tá precisando emagrecer, seja lá pelo que for, às vezes é saúde, gente, às vezes não é estética. Sim, né? sim. Às vezes vamos falar que nem sempre é para estar com aquele corpo, né, de musa fitness, não. Às vezes é alguma questão de saúde. Eu pego muito problemas digestivos de pacientes, intestino. Então, às vezes são dietas com certas restrições, que é uma terapia que ele precisa fazer ali para se curar, né, de alguma patologia que ele tem e que a dieta impacta diretamente nisso. E é muito complicado, às vezes, estar no meio familiar, né, falando aí de vínculo, de relações, e as pessoas entenderem e respeitarem. Então tem aquela coisa do não querer desagradar. E às vezes, muitas vezes, a pessoa bota a perder um compromisso com ela mesma, com a saúde dela, que ela iria colher os frutos aí a médio, né, e longo prazo, ou a curto prazo, porque ela não quer desagradar. Né? E muitas vezes, nesse contexto que tu tá relatando, quando a gente vai investigar no consultório, a gente percebe crianças que foram criadas em ambientes em que precisavam ser moldados de acordo com o humor dos cuidadores. Então, são crianças que muitas vezes não podem dar trabalho, são crianças que não podem negar qualquer coisa, são crianças que não aprenderam a escolher as coisas, não aprenderam a ter autonomia, aprenderam a não desagradar os pais. E aí, para serem amadas. E para serem amadas, elas acabam levando isso para o mundo. Por isso que é muito importante. Aceitas, né? Isso. Serem aceitas. Mas se a gente for pensar hoje em dia também, talvez a gente esteja entrando em uma era onde esse comportamento mais voltado para a vida fitness, wellness, né, seja também um comportamento de pertencimento em alguns grupos. Sim. Né? E que às vezes as conversas elas também giram muito em torno de como está a sua alimentação, se a sua suplementação, sua quantidade de calorias que você ingere, o seu gasto calórico. Então, às vezes, passa a não ser mais o vínculo e o encontro que você tem com a pessoa, o esporte que você pratica. O resultado que você proporciona. Exato. E a própria competição, né, em relação uns aos outros. Então, assim, isso que tu tá trazendo, Verlene, é um cuidado que a gente precisa ter de fato. De novo, a gente precisa saber se relacionar. E esse relacionamento, ele precisa ser construído a partir das necessidades de ambas as partes. Quando não acontece dessa forma, a gente acaba, talvez, se precipitando e usando coisas superficiais para medir essa relação, seja a curtida, na época do Orkut, né, o depoimento. Sim, sim. Eu não tinha. Não tinha. Nunca tive. Então, a curtida, assim, a pessoa seguir, a pessoa não seguir, respondeu história, não respondeu, postou foto sua, não postou. Postou foto do treino, do almoço, da saída. Porque postou com uma, não postou com outra.
se foi correr, se não Sim. foi, se tá correndo, se não tá. Porque a gente também percebe essas seitas, né? Vou dizer seitas, Sim. né? Porque aí foi o beach tênis, não, primeiro foi o crossfit. Aí depois foi o beach tênis, agora é a corrida, porque o mundo inteiro tá correndo. E se você não verdade. corre, você não tá participando de um grupo, né? Exatamente. Vi até esses dias falando que correr não é mais um esporte, é um posicionamento no mundo, né? Faz Então sentido. lascou. Lascou Não está muito. posicionada, Vamos né? fazer um novo, porque, né? As excluídas. Mas acaba sendo realmente esse aspecto interessante de pertencimento, de vínculos e como as coisas elas também vão mudando, se a gente for pensar tanto no aspecto evolutivo como no aspecto da nossa era, que se a gente for pensar nos últimos 10 anos, o quanto o mundo mudou, as tecnologias mudaram, a forma de se relacionar com o mundo, com a De se comida relacionar, mudou. de se comunicar, Isso. né? E a Marcela falou aí alguma coisa aí, tu falou das corridas, né? E a Marcela falou de equilíbrio. E aí, eu acho que tudo é a questão do equilíbrio, porque do mesmo jeito que a gente fala de aspectos que podem ser negativos aí, mas também tem os positivos, né? Tem gente Total. que às vezes sai de uma relação muito ruim, né? Passa por um processo de luto, de isolamento, seja Que precisa se apegar em alguma coisa, isso, né? qual foi aí a história, mas acaba que um grupo de corrida, né, o beach tennis, por mais que tenha um apelo, às vezes, um pouco de algumas pessoas dentro do grupo mais adoecidas, né, mas a gente também não pode deixar de ter esse olhar que muitas vezes é uma saída. Não, Né? nós Por somos assim exemplo, defensoras da atividade por física. exemplo, o beach tênis, eu vejo muito assim no consultório as pessoas que não se adaptam a ambientes fechados. Que isso foi ainda uma herança da pandemia. Muitas pessoas não se adaptaram mais a se exercitar em ambientes fechados depois da pandemia. Então, o beach tênis acabou sendo mais uma opção. A corrida é uma, o beach tênis é outra, né? Que nem todo mundo gosta de correr e vice-versa. Então, eu acho que tem muito isso, mas estar sempre atento se a gente não está dentro de uma coisa que é para ser saúde, se a gente não está adoecendo também dentro desses ambientes e dentro dessas conexões que a gente está fazendo nesse grupo específico. Aí, E se a gente for voltar até pro intuito do programa de vocês, o programa Alimente, como foi o início de tudo isso, e esses esportes que são praticados em grupos, tem alguns estudos que apontam que tanto a adesão a esportes, ela tende a ser maior quando ela é praticada em grupo, como também o tratamento de transtornos alimentares. A terapia individual ela é efetiva, ou a medicação ela pode ser indicada também em muitos casos, mas os estudos eles apontam que o tratamento grupal de terapias grupais demonstra ser muito efetivo nesses casos, na com compulsão família, alimentar. na compulsão alimentar, exatamente. Na compulsão alimentar especificamente, né? Com a família e com outras pessoas que também passam por aquela mesma condição que a gente chama de humanidade compartilhada. As pessoas nesse processo de vínculo, elas vão ali compartilhar suas vulnerabilidades, seus desafios, dificuldades e conquistas dentro de um grupo, e isso tem um poder muito efetivo no tratamento. Perfeito. E também tem estudos, Valene, que trazem a questão das refeições em família, né? Crianças que têm refeições constantes com os familiares durante o dia, isso é um fator de proteção emocional e psicológico. Tem muitos estudos que relacionam ao não uso de substâncias na adolescência, a maiores níveis de autoestima, a melhor relação, né, com o corpo e com a alimentação, porque justamente ali naquele momento é um período de conexão, de pertencimento e de atenção também dos cuidadores para aquela criança. Mas olha, como o ser humano é muito complexo e não tem a caixinha para nada, né? Quando a gente tá a gente já falou, eu já falei, você já falou da importância dessas refeições, né, em família. Você falou de criança, né? Eu falei do que eu recebo em consultório. Mas, assim, tem um aspecto aí, sabe, Marcela, importante. Desde que esse momento dessas refeições sejam momentos realmente sadios. Com certeza. Vamos dizer que as refeições em família, as crianças, né, futuros adultos, criem memórias boas desses momentos, porque existem experiências, né, de refeições
que são quase que aquele encontro ali de você ter que, é quase uma tirania dentro da casa. Sim. E nem sempre é um momento ali de paz na refeição e de relações saudáveis. Então, às vezes, um membro, seja o pai, seja a mãe, que ali, ou os dois, que criam conflitos sempre nesses momentos de mesa e de refeição. E eu acho que deixa de ser Com uma certeza. memória saudável e que traz equilíbrio e que traz uma questão da segurança, do afeto e do alimento para ser o oposto. Perfeito. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala do modelo cognitivo, né, Mi? A situação ali, ela acontece. Dependendo de como a pessoa interpreta ali, né, ela pensa sobre aquilo ali, ela pode se sentir de determinada forma e se comportar de forma também de acordo com como ela está interpretando. Então, se diante da refeição familiar, ela perceber que aquilo ali, ela interpretar como um momento, né, de Atrito, bem-estar, ou de contrário, bem-estar, de equilíbrio, de conexão, de atenção, é bem possível que ela traga emoções Isso é bem positivas e assim positivo. ela E se ao comporte ao longo É. do tempo, né, de forma a ter uma boa relação nesses lugares. E o contrário também acontece, né? Você falou isso e eu lembrei muito de que pessoas mais velhas, né, assim, idosos, né, eu percebo muito pessoas que têm obesidade e que têm lá para os 40, 50 anos, acho que mais para perto de 60, né? Eles relatam muito essa tirania que tinha muito antes, né? A questão do patriarcado, de ter não que ser uma sentar, que tem um lugar na isso. mesa, que tem. E aí também vejo mulheres com obesidade, que muitas vezes têm compulsão alimentar, relatar que durante a infância ou a adolescência tiveram esses momentos muito difíceis em que muitas vezes a cuidadora, né, ou o cuidador controlava o prato da pessoa. E aí muitas vezes isso era tido como um momento, né, de muita restrição e tudo, mas que depois tinha um momento de escapatória, né, em que pegava comida escondida, comia comida escondida e aí a gente acaba vendo um pouco dessas consequências, né, da forma como a pessoa vivencia esse momento. E acaba sendo comum também, tu deve receber muito, Mirella, isso, de pessoas dizendo, ah, não, eu não gosto desse alimento, porque quando eu era criança, minha mãe me obrigava a comer, dava força na minha boca, né? E às vezes acaba criando realmente um condicionamento bem negativo com determinado alimento a partir da relação que ela teve. Gente, eu tive isso, mas não foi com minha mãe, não. No colégio, eu lembro que quando eu tinha uns 5 anos, teve um momento na escola que foram fazer suco de beterraba. E eu não gostei do suco, mas na minha Não é um cabeça suco criança... tão, né? Marcou até hoje a Não, mas Marcela. na minha cabeça, né, eu enquanto criança, na minha cabeça a professora me obrigou a tomar o suco. Sim. Eu não sei até que ponto ela me obrigou mesmo, mas na minha cabeça Ou a minha você se lembrança sentiu é essa. obrigada. Eu me senti obrigada, pode Sim. ser, né? E ao tomar esse suco, eu lembro que eu fui vomitar no banheiro. Olha só. E eu nunca mais na minha vida provei beterraba, até um dia desse. Até eu Foi Não mesmo. era nada demais. Aí gostou, tá comendo agora? Eu não amo, né? Mas eu como. Então, assim, né? É uma situação que, de novo, aquele momento social ali proporcionou uma boa uma péssima experiência. Sim. E também teve o contrário, né? Tem alimentos da infância que pra mim eram muito interessantes. Hoje, quando eu como, eu não tenho a mesma sensação, porque muitas vezes não é um alimento em si, é o momento que aquele alimento ali ele era inserido ali na minha rotina, né? Eu sei que muitos industrializados forma, mudaram né? a fórmula, né? O momento e a forma como foi também, né? Isso. Às vezes. E tudo, assim, como Nutri, né? Eu percebo o seguinte, assim, na minha prática, né? Se eu voltar o meu olhar mais para o comportamento alimentar do paciente, né? Eu acho que isso cria mais segurança, um vínculo melhor, favorece as mudanças mais profundas. Porém, há muitas coisas por trás do comportamento certeza. alimentar que vocês que vão resolver, por isso que eu indico, certo? Então, como que eu me sinto, assim, no meu papel, né? De escuta de acolhimento de ter esse olhar não só no cardápio, né? Mas para o comportamento alimentar, para ver até onde vai o meu papel como Nutri, porque né, realmente eu vou estudar estratégias nutricionais para
para serem colocadas em prática dentro das limitações daquele paciente, né, da necessidade, do objetivo, nananana. E aí o que está além disso, que eu sei que ele que vai ser de obstáculo, que tiver relacionado ao comportamento alimentar, já foge muito, né, da minha alçada, já não está no meu alcance. O que me cabe é identificar na conversa e aconselhar, olha, você vai precisar. Sozinho, talvez. Eu não vou dizer não consegue, porque eu acho que, né, tudo é possível. A gente quer uma coisa mais a A trancos e terapia, barrancos, né? Vai dar certo, de às que vezes. forma a gente não sabe os traumas, né? Mas assim, é muito comum, eu indico, né? Eu indico bastante, eu trabalho sempre, não é de hoje, né? Acho que nem não é à toa que o alimento nasceu. Às vezes o que eu percebo é essa dificuldade da gente estabelecer relações tardias. Então vamos supor, se a gente for pensar na alimentação, uma pessoa que teve uma relação com a beterraba que não foi tão positiva. Essa pessoa ela vai passar boa parte da vida dela tendo uma relação conflitante, ruim com a beterraba. Como é que ela vai passar a ter uma boa relação com um alimento que ela não foi introduzida de uma forma bacana? Então, essas relações tardias, quer seja com a alimentação ou relações humanas mesmo, a gente precisa ter, às vezes, um incentivo maior, uma abertura maior, uma flexibilidade maior. Se a gente for pensar em alimentação, se propor a experimentar um alimento específico, ou mudar gradativamente o seu estilo de vida, sua alimentação, pode ser algo interessante. Porque por mais que tenha sido um comportamento alimentar adquirido ao longo da vida, isso também não impede de ter essa modificação. E também pensando nesse aspecto de relacionamento, de vínculo, o que eu vejo também muitas pessoas trazendo essa dificuldade de relacionamento, não só com a alimentação, mas às vezes uma dificuldade de estabelecer vínculos na fase adulta. Porque a gente tem ali uma vinculação muito forte na escola quando você é criança, muito forte quando você é adolescente, que você tem que participar de grupos, e sempre sendo muito bem conduzido. Você está na escola, você está num ambiente super propício para esses vínculos. Quando você entra no trabalho, ali no início da vida adulta, os vínculos também estão lá prontos para você, mas conforme você vai ganhando os anos de vida, ficando mais velho, esses relacionamentos eles precisam ser mais intencionais, senão eles não acontecem. Quando alguém tem uma mudança de cidade, às vezes ela perde os vínculos total com toda aquela origem dela e ela precisa desenvolver novos vínculos. Mas como é que ela vai fazer isso se ela está chegando em um local completamente novo? Então, essa intenção de formar vínculos em um novo lugar, com a idade, ele precisa realmente ser mais estratégico, às vezes pensar justamente nesses esportes, mesmo, intencional. Eu passei por uma situação, né, que foi bem isso que tu tá trazendo, Marlene. Assim, a gente morou em Moçambique durante 2 anos, né, e muitas vezes as pessoas, elas não vão morar em Moçambique por muito tempo, Não. né, vão, elas vão, ficam um período e depois elas vão embora. E durante esses 2 anos, nós tínhamos formado um grupo bem coeso, vamos dizer assim, de nordestinos, inclusive, em que a gente tinha uma frequência de se encontrar e tudo. E justamente com essa intenção de fazer dar certo, de ter esse senso de pertencimento. E a gente conseguia ter essa relação estável lá. E aí, quando eu tive o Heitor lá, que a gente teve esse isolamento, né, por conta que ele era recém-nascido, com 3 meses de vida a gente tentou retomar. Só que as pessoas que a gente tinha um vínculo, elas já não estavam mais lá, elas já tinham se mudado, né, para outros lugares e tudo. E a gente se viu, assim, completamente desassistido, né? Não necessariamente de que a gente ia passar alguma necessidade, mas desassistido Mas se emocionalmente. depararam com algumas faltas. Isso, com muitas faltas. Então né? você já E está em um pra ambiente mim, novo. E pra mim, nesse contexto de sair do puerpério, ali, né, naquele primeiro momento, e me ver numa posição assim de que quem é que tá aqui Cadê comigo? minha rede, né? Quem é que tá aqui Cadê comigo? minha rede? Isso foi um baque muito grande, né? Imagino. Então, assim, de fato, principalmente para pessoas que são expatriadas, isso é um cuidado que a gente precisa ter, de uma forma, inclusive, muito significativa. Porque são pessoas que muitas vezes estão convivendo com 2 culturas diferentes, em que pode, em algum momento, chegar um ponto, né, que não se encaixa nem aqui nem lá.
o que eu vejo muito, né, são pessoas que jovens adultas ou até adultos mesmo, em que estão aqui no Brasil, que tem que diante desse contexto, né, que tem muito uma cultura, né, de casar, ter filhos, e quando vai lá para fora do país, né, tem uma cultura de que isso não é tão relevante assim, não é tão prioridade, e a pessoa ela fica meio que nessa, né, porque culturalmente ao longo da vida ela cresceu com esse ideal, com essa vontade, mas na cultura que está, uma cultura que isso não acontece no mesmo tempo que no Brasil, por exemplo, verdade, né? isso aí. Então isso acaba impactando muito as pessoas que são expatriadas nessa parte social. E elas acabam muitas vezes desenvolvendo um transtorno de adaptação, que não Isso. chega a ser uma depressão em si, mas esse transtorno de adaptação que é uma tristeza, uma inadequação, isolamento ao ambiente. E um dos pontos é a saudade, o distanciamento dos que ficaram, a adaptação ao novo estilo de vida e principalmente também a essa questão dos vínculos, que é um fator de proteção para a nossa saúde mental. É confortável você pertencer, né? É confortável você não ter que ficar conquistando um relacionamento, uma amizade o tempo todo. Sim. Eu lembro muito que quando eu estava lá, às vezes eu dizia isso pro Renato, tô com preguiça de fazer amizade. De ter que de novo dar aquele esforço, de conhecer a pessoa, de falar a minha história de novo e de tentar esse vínculo para que a gente possa conseguir manter isso a longo prazo, porque eu sei que é importante, para mim isso é importante, então eu senti muita falta nesse momento, assim, de pertencer a um grupo que eu só precisava estar, só precisava ir de qualquer jeito, eu precisava falar, se eu quisesse não falar, tava tudo bem, entendeu? Todo mundo já me conhecia, então tinha muitas essas questões, assim, que é um ponto que quando você passa, você não sabe que você precisa, aí, né, você de não que sabe que ou você é intencional Exatamente. ou nada acontece na Exatamente. idade adulta, então. E às vezes você não consegue ser também completamente transparente. Você já é um adulto, então talvez você precise ter um pouco mais de postura. Não são aqueles vínculos em que você Sem já chega filtro. sem filtro. E você não Isso. percebe que precisa até você passar por situações em que isso é necessário. E aí o que eu vejo muito são mulheres depois do filho, né? Muitas Sim. vezes a solidão É materna. verdade. Que depois que você tem filho, você tá ali com a cabeça completamente diferente de quem você era, assim, sem nem entender o que tá acontecendo e de repente as pessoas estão se afastando. E Pós-divórcio, a isso gente, acontece também. a gente acaba deixando, porque é um cansaço ali, né? De você viver a sua própria vida, ainda mais ter que manter as outras relações. Então, quando tem essa intenção, as coisas elas funcionam melhores. Eu ia falar do divórcio, né? É que a gente Também tá falando, acontece. a gente tá o tempo inteiro falando exatamente, a gente, em nenhum momento a gente parou de falar de vínculo, de relações, Sim. né, de pertencimento, ou seja, não dá para ser humano e não ter isso. Então, você fala aí da questão do pós-parto, eu diria que também no pós-divórcio, para quem já passou por essa experiência, a gente se depara com muitos vínculos que você tinha, que você já não tem mais, não eram vínculos só seus, eram do casal. Sim. Relacionamentos, né? O fim de um relacionamento Isso, como um todo, você esse muda o propósito. status, né, de casada para solteira, isso também socialmente pode ser bem aceito ou não, né? A gente vive numa sociedade machista que muitas vezes o machismo, infelizmente, vem das próprias mulheres. E então, assim, o ser humano, é como a gente fala, ao longo da vida, a gente está passando por várias fases e tendo que se reciclar, né, e se refazer no sentido de se relacionar. É como E é se uma mudança fosse de identidade, né? Não da identidade física, mas Isso. da forma de ser vista. da identidade social, Isso. né? Então, assim, até puxando esse gancho, Mia, assim, muitas pessoas também demoram muito para terminar relacionamentos abusivos, às vezes, justamente por receio do que vai ser a vida social depois, né? Como é que vai ser esse contexto, né? E aí, assim, é bem importante a gente entender que muitas vezes a gente perde muito a curto prazo e a longo prazo porque a gente estende essas relações. Porque relações abusivas, elas acabam impactando muito na nossa autoestima. E muitas vezes, quanto mais longas elas são, mais difícil é de sair. Justamente porque a agressão, né, ela não é só física, ela também é psicológica. E a gente tem, inclusive, o gaslight, né, que faz com que a gente duvide de quem a gente é, da gente mesmo, da gente saber nem se a gente tá pensando certo ou errado. Então, nesses contextos, né, às vezes é muito perigoso a gente, por receio dos outros, não se proteger.
E aí, assim, eu vou nesse contexto de você evitar sair de uma relação abusiva por conta dos outros, mas eu vou nesse contexto também de precisar dos outros pra sair de uma relação abusiva. Por quê? Porque não dá. Por questões óbvias. Por Muitas questões, vezes a gente não exatamente. consegue ver o que tá acontecendo e a gente precisa do outro, segurar na mão do outro pra provar, às vezes, cada passo que a gente tá dando, cada pensamento, é isso mesmo, é isso, vamos. É isso. Eu tô pensando isso, é verdade, E um dos vamos. manejos terapêuticos, Isso. quando a gente recebe algum paciente que está passando ali por um relacionamento abusivo, às vezes não é nem falar sobre relacionamento, porque aquilo ali já tá todo mundo falando. Todas as amigas dela já falaram, os familiares, todo mundo já percebe. Mas é construir uma base de apoio ao redor dessa pessoa que favoreça com que ela visualize que existe uma outra vida para além do E ela tem onde relacionamento. se segurar pra poder Exatamente. soltar lá, né? E aí vai os hobbies, que nesse momento é muito importante que a gente intensifique. Por exemplo, a corrida, por exemplo, o beach Isso tênis, que por a gente exemplo, o que falou. for. Exatamente. Nesse momento é muito importante que a gente intensifique tudo que te agarre, que te segure, né? Porque quando a gente termina esse relacionamento, no início você vai sentir um vazio gigantesco, porque você aprendeu a ver que a sua vida era aquela pessoa, que você não é ninguém sem aquela pessoa. E aí depois é que a gente vai pouco a pouco se reconstruindo, né? E aí é muito legal depois de um tempo a gente perceber os depoimentos, né, de pessoas que veem um mundo assim totalmente Depois, se diferente quiser fazer de um podcast só com o sobre meu isso. depoimento, pode chamar mais psicóloga, tá? Cabe mais gente aqui. Então, assim, de fato, né? Eu acho que todo mundo tem um depoimento pra dar nesse sentido. Que bom saber. Então, assim, é bem importante, né, que a gente também fale pra vocês, né, a reconhecer relações abusivas, né? Se você tá com uma pessoa, né, ou isso, aí de novo, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser uma amizade, em que quando você tá convivendo com essa pessoa, geralmente você sente culpa, você sente medo. Quando você tá se relacionando com essa pessoa, você sente a necessidade de ficar pisando em ovos o tempo todo. Se ao se relacionar com essa pessoa, né, você tem dúvida de escolher alguma coisa, porque você tem que o tempo todo tá confirmando com essa pessoa se não pode gerar uma consequência muito grave, é muito importante que a gente tenha um pouco de atenção em relação a isso, porque a pessoa que é abusiva no relacionamento, ela pode usar do cuidado, da autoridade para disfarçadamente acabar manipulando. Então, assim, eu nem digo que você tem que terminar da noite pro dia, porque a ideia não é nem essa. É você buscar apoio. Eu acho que terapia, nesse momento, ele é crucial pra gente aprender a olhar pra realidade como ela é. E eu te garanto que a terapeuta não vai mandar você terminar o relacionamento. Sempre quem vai decidir é você. A gente vai tentar te fazer construir, como a Verline trouxe, né? Outros ganchos de segurança, de você se sentir mais saudável, pra gente poder ter mais qualidade na sua vida. E aí, assim, é importante que a gente tenha muita atenção a isso, principalmente as mulheres, né? Até respeitar o processo, né, Marcela? Porque se você não vivencia tudo o que você precisa ali, você não sai curada, assim, você não Perfeito. se cura, né? disso. Exatamente. Até, é claro que tem um ponto, né? Se você tiver tendo risco, né, de vida ou de agressão Sim. física, realmente a gente precisa agir imediatamente. Mas se isso não estiver acontecendo, de fato, a gente pode levar um tempo para poder conseguir tomar essa decisão. E tá tudo bem, isso acontece. É importante que a gente passe por esse processo até para você conseguir ter decisões assim mais claras, né? Então, só pra gente fechar, meninas, se a Verlene quiser falar mais alguma coisa. Acho que agradecer, foi um papo enriquecedor, gostei muito. Inclusive falar que essa conexão aqui, essa conexão humana e esse vínculo que a gente está tendo aqui favorece muito mais com que a gente tenha uma conversa fluida, um raciocínio fluido, e possa fazer essas trocas de uma forma tão enriquecedora. Então, muito obrigada pelo A convite. gente que agradece por você ter topado, né, Marcela? Foi muito bom. Contribuiu bastante com o que a gente queria realmente passar de mensagem para quem está assistindo. E aí, só para finalizar, né, a gente falou muito dessa questão de relação, né, das conexões, para ficar aí guardado na cabeça de vocês. Eu queria dizer que, assim, o vínculo, ele é parte da nutrição.
né? E que relações que nutrem o afeto ajudam a nutrir o corpo também. Perfeito, Mi, perfeito. E já que você esteve com a gente, né, em todo esse período, a gente queria pedir, inclusive, né, para você refletir sobre as relações saudáveis que você tem. E se você puder, até fazer uma lista dessas pessoas, né? Essas pessoas, com certeza, se você se sente bem com elas, se você sente que elas te impulsionam, se você sente, né, que elas te fazem bem de alguma forma, mande uma mensagem para elas, tente de alguma medida, né, manter essas relações, porque são elas que vão, a longo prazo, né, talvez te ajudar em momentos difíceis, ou até te ajudar a manter, né, essa estabilidade social que a gente está falando aqui. E aí, a gente queria que você seguisse, né, o nosso Instagram, continue acompanhando nossos Compartilhar episódios, compartilhe com também. quem você acha que precisa ouvir um pouco do que a gente está falando aqui. Aí o meu Instagram é PC Marcela Clementino, o nosso Instagram do Alimente é Programa Alimente, aí o da Mirella Nutri. Mirella Nutri, Mirella com 2 L's. E o meu é Verlene Alves. E é isso, gente. Muito obrigada por E estarem até o aqui. próximo episódio. Perfeito.